Olá pessoal, a gente vai falar um pouco mais aqui sobre dívidas enquanto investe. Agora a ideia de alugar ou financiar ou comprar à vista, né? Tem sempre as três formas. E aqui tem um problema, é, é- é como quebrar um ciclo, né? As pessoas foram faladas e todo mundo fala de que você vai fugir do aluguel, você vai fugir do aluguel, né? Eu vou dar um exemplo bem claro, bem fácil, que vai clarear um pouco a ideia de vocês. Você tem que imaginar que existem duas pessoas. Uma pessoa que tem 300 mil reais e ela quer comprar uma casa. Agora a gente não vai envolver financiamento, por quê? Porque financiamento envolve juros e prestações, não. Vamos fazer simples. Uma pessoa tem 300 mil no banco. Ela quer comprar uma casa, né? E daí ela vai lá, dá os 300, tira de todo o dinheiro que tem no banco, dá os 300 mil para outra pessoa, compra essa casa. Agora ela parou de pagar 1.500 de aluguel. Vamos dizer que 300 mil dá 1.500. Aqui não importa o valor. Beleza, então agora essa pessoa ela não paga mais um centavo de aluguel. Ela tem uma casa, a casa com o tempo ela rende, tudo esse negócio. Beleza. Então, agora essa pessoa ela tá zerada, não tem mais um centavo e não paga mais aluguel. Então ficou elas por elas. Agora você pensa no outro caso. O irmão desse cara, ele também tem os 300 mil. Aí ele também compra uma casa. Mas, ao invés dele ir morar nessa casa, ele bota essa casa para alugar. Então a gente tem o irmão um, que ele tem a casa e mora nela, e ele não paga 1.500 de aluguel. E tem o irmão 2 que ele comprou a casa também de 3 mil. E ele pensa: não, eu não vou morar nessa casa porque esse bairro aqui eu não gosto. Eu vou morar mais perto do meu serviço. E eu pago 1.500 reais de aluguel. E daí vocês vão dizer: tá, mas um tem a casa e, e, e ainda continua pagando aluguel? Sim, mas ele tem a casa e ele aluga para outra pessoa. E essa outra pessoa vai pagar 1.500 para ele. Então, ele tem uma casa, está recebendo 1.500, mas está pagando 1.500 de aluguel. Então ele está zerado, não está? O outro cara tem uma casa, não está pagando aluguel, mas também não está recebendo. Ele também está zerado. Então, duas pessoas com o mesmo dinheiro, na mesma situação, você comprar a casa ou pagar aluguel é exatamente a mesma coisa financeira. Não muda nada. Ou seja, centavo por centavo não vai mudar. Aí alguém vai lá dizer: mas o cara que comprou a casa, ele. Desculpa. Aí alguém vai dizer: tá, mas e aquela pessoa que não tem os 300 mil, que ela está pagando aluguel e ela poderia financiar? Beleza, isso vai ter. Eu vou falar um pouco mais a fundo no outro vídeo. Aí vai entrar ainda em cima dessa. Então, se você tem que pensar assim: se a pessoa, as duas pessoas que têm os 300 mil, que têm duas casas, uma mora de aluguel e outra não, se elas têm a mesma, exatamente a mesma condição, aí vocês têm que perguntar: por que alguém que vai financiar uma casa vai ter alguma vantagem se essa pessoa vai estar pagando juro para o banco? Se você ter uma casa e alugar para alguém, é a mesma coisa que você ter uma casa e morar nela. É zero mata zero. Então, aí vocês vão pensar: tá, mas o cara paga financiamento e paga juro para o banco, e que lucro ele vai ter nisso? Ele vai pagar juro. O juro vai ser a diferença. Então, você ter uma casa ou não, você tem uma casa e mora nela, ter uma casa e alugar para outra pessoa e alugar outra casa, no caso, né, seria o exemplo 2. Ou você estar pagando aluguel, sair, financiar, a única diferença que faz entre esses três é quanto de juro que você vai pagar para o banco. Então, se o banco te cobrar 0,1% de juro ao mês, você já vai estar gastando mais do que outra pessoa. Entendeu? Teoricamente, essa é a ideia. É claro que envolve muito mais coisas, né? E daí você pode dizer: tá, mas o cara dos 300 mil, ele pode fazer o seguinte: ao invés dele comprar uma casa, ele pode investir em ações. Beleza, vai ganhar mais ou menos, depende da época, né? Mas em média dá um pouco mais. Então tem toda uma linha. Então, o que a gente vai tirar desse vídeo? A gente vai tirar que você ter uma casa e pagar aluguel, ou
ter uma casa e não pagar aluguel é exatamente a mesma coisa, né? Financiar é um pouco diferente que você tem um juro, mas você pagando aluguel, você paga, você morando na casa, você paga. Por que você paga? Porque você deixa de receber. Você tem uma casa que você poderia ter alugada e, e deixa de receber algo. Daí, porque qual que é a comparação que as pessoas fazem? Ah, mas aquele cara tem uma casa, ele não paga aluguel. Mas ninguém pensa que ele está pagando financiamento, né? Eles comparam uma pessoa que paga aluguel que não tem um centavo como uma pessoa que tem uma casa paga. Óbvio que a pessoa que tem a casa paga está melhor, óbvio, né? Mas agora, se a pessoa que tem a casa paga tem uma casa de 300 mil e a pessoa que paga aluguel tem 300 mil no banco rendendo, a, a, qual que é a vantagem ou a desvantagem? Tem algumas vantagens e desvantagens, mas é praticamente a mesma coisa. Então, você paga aluguel ou não é a mesma coisa. Se fosse tão vantajoso assim você comprar uma casa, ninguém estaria pagando aluguel. Todo mundo compraria uma casa. Quem ia querer comprar pagar aluguel se fosse tão barato assim comprar uma casa? Então é uma confusão que fazem. Isso começou lá nos Estados Unidos há muitos anos. Qual que foi a ideia? Os bancos não conseguiriam fazer mais dinheiro. E aí teve um que teve a ideia, não, vamos convencer as pessoas de que ter uma casa seria o melhor. Então criaram uma coisa chamada o sonho americano. O que é? Você tem uma casa com quintal e um carro na garagem, e essa casa, daí claro, vai ser financiada pelos bancos. Então a coisa começou lá atrás, ali começaram a fazer uma propaganda muito forte com frases, por exemplo, pague o que é seu, né? Que é o contrário do aluguel, que no aluguel, você paga o que é dos outros. Não, você paga o que é seu. Você vai lá e financia, paga o que é seu, né? E eles começaram a colocar essas ideias na cabeça das pessoas para tipo assim, daí você não pensa muito, aí tá, beleza, tá, eu vou pagar, é melhor eu pagar 1.500 pro banco para comprar minha casa do que eu pagar 1.500 de aluguel. Mas eles esquecem o seguinte, que você tem que dar uma baita de entrada, você tem o juro a pagar, então você vai, em vez de pagar 300 mil na casa, você vai pagar 900, 800, às vezes 1 milhão, depende, às vezes até menos. Depende também da época, qual é a taxa de juros na época, então tem muita coisa em jogo, né? Lá nos Estados Unidos é um pouco mais forte essa ideia de financiamento, mas eles têm uma certa regra. Você tem que dar no mínimo 25% de entrada na casa. Não é uma regra do banco. O banco, se você der uma cadeira de entrada, eles financiam para ti. Lá é absurdo. E é mais assim a ideia dos economistas, né? Você dá 25% de entrada no mínimo, ou até maior, quanto maior melhor, e você financia no máximo 15 anos com um pagamento fixo. Não pode ser baseado em juros. Juros de banco, por exemplo, que nem o que veio acontecendo nos últimos anos aí, quando estourou quando tá antes do Covid, as pessoas estavam financiando as casas com base no IPCA. O que é o IPCA? IPCA é a inflação do Brasil, né? E daí eles estavam, o IPCA tá 2%, tá baixinho, eu vou financiar a casa. Daí o pessoal começou pagando 1.000 por mês, no próximo ano ia estar R$ 1.020, no outro 1.040 e alguma coisinha. Então, bem baixinho. Daí o que aconteceu? O IPCA foi de 2 a 6,75% em um ano, depois do Covid. Aí o que acontece? Quem estava pagando 1.000, agora vai ter que pagar 1.000 por mês, vai ter que pagar já 1.060. No próximo ano vai para 1.300 e assim por diante. Começou a virar uma loucura e até hoje está alto. Então, você viu muitas pessoas que pagavam, primeiro começaram pagando 1.000, daqui a pouco estava quase 2.000 e a dívida aumentou de um tanto que eles estavam devendo ainda 20% do apartamento, agora estão devendo 80%. Ou seja, a dívida aumentou de uma quantidade tão exorbitante que ninguém mais conseguiu pagar. Chegou a um ponto que eu li sobre um caso que um cara, ele comprou um apartamento
ele pagava aluguel, né? Ele disse, não, eu vou comprar esse apartamento, eu gostei, eu tô pagando, eu vou. Ele foi lá, financiou, ele perdeu esse apartamento, uma outra pessoa comprou o apartamento dele, à vista, daí, né, claro, comprou o apartamento dele, e ele voltou a morar no mesmo apartamento, pagando aluguel agora. Então, ele voltou a pagar aluguel e o aluguel saía a metade do valor do que era a prestação da casa. Ele pagava R$ 1.000 de aluguel, chegou o financiamento a 2.300, ele não dava mais conta de pagar, devolveu, perdeu todo o dinheiro que tinha, tipo 40, 50 mil, ele voltou a pagar aluguel, agora eram 1.300 mais ou menos, né? Então, ele fez todo um reboliço, ele deu uma entrada, financiou e no final ele acabou voltando ao mesmo ponto, pagar aluguel agora sem um centavo na conta, né? Então vocês veem a desgraça que é isso. Se você não tem uma taxa fixa, claro que o juro é um pouco maior, você vai pagar um juro mais alto, mas você tem a segurança de todo mês é 1.500, todo mês 1.500, 1.500, 1.500 até você acabar de pagar. Mas para você fazer isso, você precisa dar uma boa entrada e você tem que ter certeza que esse valor que você paga por mês é no máximo 25% do teu salário. Se você ganha R$ 6.000, você vai pagar no máximo 1.500 por mês nessa prestação. Então isso é o que se diz saudável financeiramente. O saudável mesmo, claro, que é comprar à vista, né? Mas quando você faz família, tem filhos, você às vezes tem um pouco de pressa e você já tem uma grana boa para dar uma entrada, você quer, não, eu vou fazer, eu faço em 15 anos, assim que eu sair 13º, sai divisão de lucros da empresa, o teu negócio começa um pouco melhor, você começa a adiantar essas prestações e você consegue economizar um baita juro em cima disso, né? Não é ideal, mas é melhor do que você fazer para 32, 36 anos, pagar todo mês uma quantidade e às vezes até ela é ligada ao IPCA, por exemplo, que é um absurdo. Daí um mês você paga 1.600, aí a cada 2 meses aumenta tipo R$ 100 por mês, vira algo impagável.